Então vamos lá. O Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, LIGEP, acolhe a todos, a todas e a todos nesta manhã em nosso primeiro Congresso Nacional sobre os Amores Literários, das imagens ancestrais aos avatares da contemporaneidade. E hoje teremos o prazer de receber Ellen Reis Mourão, que nos agraciará com a sua palestra intitulada Eros e Psique. Ellen é terapeuta junguiana e especialista em mitologia e contos de fadas, psicanalista formada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, pós-graduada em Psicologia Analítica pela FACE. É com imensurável prazer que recebemos, neste momento, para essa troca de teórica, né, e construção de conhecimento. Sou grato ao aceite e à presença da palestrante, e o espaço é todo seu. Bom dia a todos. Obrigada, Guilherme. Bom, hoje o tema, né, como se trata da questão do amor, eu trabalho com mitos, contos de fadas, eu trouxe esse que justamente Eros e Psique, amor e psique, Eros, o deus do amor aqui, e esse mito muito comentado, muito conhecido, né, que fala aí do desenvolvimento do amor. E a gente vai ver que esse mito, ele fala que só o amor não é suficiente nas relações, né? O que a gente mais trabalha como psicanalista, né, analista junguiana, o que a gente mais trabalha na clínica é justamente as questões amorosas, né? Nós humanos complicamos, vamos dizer, um pouquinho mais os casamentos e os relacionamentos quando colocamos na equação o amor, né? Antigamente os casamentos eram apenas arranjos, né? Econômicos, políticos, né? E aí nós trouxemos essa equação que é o amor e a coisa ficou mais difícil. E esse mito traz, então, muitas das dificuldades e o caminho a ser percorrido pelo amor, o amor verdadeiro, né, no caso. E que só o amor, uma casinha de sapê, né, não é suficiente para uma relação, para a construção de um relacionamento. Então eu vou começar a expor, eu trouxe trechos do mito, né, para que a gente, e eu vou colocando alguns pontos à luz da psicanálise, como que a gente entende essa questão do amor, né. Eros e Psique é um mito de Apuleio, né, que se encontra dentro de uma história que chama-se O Asno de Ouro, tá? Esse mito é contado dentro, né, de um outro mito, de uma outra história que é chamada O Asno de Ouro, tá? E ele começa, então, com um rei que tinha 3 filhas. Se você quiser, Guilherme, pode passar já para o slide seguinte, meu querido, tá? Eu vou começar aqui, eu só peguei alguns trechos para a gente fazer comentários e falar a respeito desse mito, fazer essa análise, tá, gente? Então, assim, o mito começa com três filhas de um rei, né? Ele tinha 3 filhas belíssimas, tá? 2 delas, as mais velhas, né, eram muito bonitas, de fato, mas a terceira era de uma beleza fora da realidade. Era uma beleza... não se encontrava em lugar nenhum. Então, nesse interim, né, quando chamada psique, quando descobrem, né, os humanos descobrem essa beleza, essa divindade, vem a divindade, né, em Psique. E Psique, então, passa a ser adorada como a nova Vênus, né? Os homens passam a adorá-lo, né? Ela se torna um objeto de culto. Vênus é esquecida, como se ela fosse a reencarnação da deusa, a encarnação da deusa. Tá? A deusa, então, está presente entre nós.
com sua beleza, né? De vários lugares do mundo chegavam pessoas para adorá-las. E o templo de Vênus começou, então, a ser esvaziado, esquecido. Né? Aqui trechos de Apuleia, onde ele começa a falar sobre isso. A imoderada transferência de honrarias celestiais para o culto de uma mortal aguçou intensamente os sentidos da verdadeira deusa Vênus, que, impaciente, balançando a cabeça de indignação, resmungou em voz baixa, dizendo a si mesma: Vênus ficou pé da vida, afinal de contas, ela deixou de ser cultuada, né? O seu templo estava praticamente vazio. Vê, grande mãe da natureza, origem de todos os elementos. Observa como tu, que és a alma de todo o universo, está dividindo as honras da majestade com uma simples mortal, aquelazinha, né? E com o teu nome, nascido no céu, está sendo profanado pela imundície humana. Sinceramente, acaso terás de sofrer vítima do desconhecimento geral que faz os homens venerarem essa moça, que é teu retrato vivo? Acaso terá sido em vão que aquele pastor, em cuja justiça e lealdade Júpiter confiou, te preferisse a todas aquelas grandes deusas? Ela está citando Paris, tá? Escolha de Paris. No entanto, seja lá quem for essa menina, não vai apoderar-se das honras que me são devidas. Logo farei arrepender-se de sua ilícita beleza. Aqui o tema da ilícita beleza. Professor, o seu microfone desligou. Perdão, gente, foi sem querer. Eu parei na parte da ilícita beleza. Vocês ouviram? Tudo bem? Sim, foi exatamente. A beleza pode ser uma grande maldição, né? A beleza pode se tornar ilícita, tá? A beleza pode tornar uma mulher marginalizada. Eu cito aqui como exemplo dessa lícita beleza um filme chamado Malena. Quem já assistiu? Onde ela é belíssima, a mulher é belíssima e ela é marginalizada por sua beleza, né? Né, Frederico? Os homens enlouquecem por conta dela e as mulheres a odeiam, né? Então, seu marido vai à guerra e morre, ela fica viúva. Então, isso, Mônica Bellucci, belíssima. Ela passa a ser marginalizada. Aqui é ilícita beleza. Vocês vão ver que Psique não se sabe bela. Não se vê bela. Ela não tem consciência de nada, tá, gente? É a personagem mais inconsciente do mito, tá? Ela não sabe nem quem ela é. Tá perdidaça, tá? Psique, ela vem para modificar as relações humanas, modificar a relação dos homens com Afrodite, com a deusa da beleza, com a deusa da sensualidade, da sexualidade, tá? Mas a princípio, a gente vai ver que o tema da beleza volta no final do mito. Mas a princípio, nesse mito, essa beleza ainda é uma beleza que afasta, é uma beleza que não cria vínculos. Essa é a beleza de Afrodite. A beleza de Afrodite não tem vínculo, tá? Ela sofre porque as irmãs se casam mal, mas se casam. Vocês vão ver que as irmãs em casamentos horríveis, né? Casamentos de arranjo, né? Sem eros, sem amor, né? Psique vai trazer, então, o amor para o casamento, né? Afrodite não se casa, Afrodite é simplesmente a deusa que serve aos instintos, né? Portanto, com uma beleza ilícita como a dela, somente um Deus poderia se aproximar dela, né? É o caso que a gente vê, isso é muito comum, né? Mulheres belas, jovens muito belas,
onde ninguém se aproxima, né? Morrem de medo. Só um Deus, né? Uma figura heróica para se aproximar, tá? A ideia de um Deus que se apaixona por ela, que crê, que busca esse vínculo, é uma evolução na humanidade. É uma grande evolução em termos de alma. Psique significa alma, né? Onde o amor é aquele que vai evoluir para sair da esfera de Afrodite, que é a grande mãe oceânica, que é puro prazer, para o amor de alma, para o amor que se aproxima do self, como a gente diz, que se aproxima, né, mais profundamente, mas isso dá trabalho. Vocês vão ver que só amar não é suficiente, tá? Então, Psique, ela inaugura um novo tempo, ela inaugura uma nova relação, uma nova forma de relação. Mas ela é completamente inconsciente. Ela é aquela adolescente que não sabe que é bonita, que não sabe que é nada, e não entende. Você pode passar, Guilherme, por favor? Não entende nada do que está acontecendo com ela. Psique tem um sistema de vida muito fraco, tá? Ela tenta se matar, ela flerta com a morte o tempo todo e no final ela vai morrer mesmo, tá? Então, vamos voltar para o mito aqui, a gente já continua comentando, tá? Eu vou aprofundando conforme a gente vai passando o mito. Então, Vênus, muito brava, muito louca da vida, porque uma simples mortal ousa ser mais bela do que ela. Lembra muito Branca de Neve, não é? Como ela ousa ser mais bela? Espelho, espelho meu. Como ela ousa, tá? Imediatamente, então, para se vingar dessa... quem ela pensa que ela é, ela chama seu filho Eros. Chama quem? Justamente quem? Veja como era Eros antes de Psique. E imediatamente chamou seu filho, esse moleque alado, incrivelmente audacioso, de maus hábitos, a quem, com completo e evidente desprezo pela disciplina, anda armado com chamas e dardos pelas casas alheias durante a noite, no intuito de desmanchar casamentos, e que, impune, comete as mais vergonhosas ações, além de não fazer nada de bom. Exatamente esse é Eros. Eros não faz nada de bom. Inclusive os deuses o temem, porque ele é terrível. Ele é infantil, moleque, ele despreza a disciplina. E vocês vão ver que relacionamento, casamento dá trabalho, né? Ah, só o amor? Não é só o amor. Dá trabalho. Eros é infantilizado. Ele é o filhinho da mamãe. É um masculino infantil que ama no escuro, que é só amante. É só amante. Ele é filho do matriarcado, ele é filho da grande mãe. O filho do matriarcado, no matriarcado, não se gosta de homens. A grande mãe não gosta de homem. Por isso que os filhos são castrados. Quando o filho, vocês vão ver que o grande drama de Afrodite é que Eros está deixando de ser um menino alado, servindo a seu serviço. Tá? A grande mãe odeia os homens, ela gosta de filho. E muitos casamentos se dão nesse molde. A grande mãe e o filho amante. Castrado. Tá? Então, ele é um puer, ou seja, ele é aquele que não quer crescer, ele ama no escuro, ele só é amante, ele não assume, ele não tem disciplina. Né? A gente fala de disciplina no trabalho, a gente fala de disciplina em vários setores, mas ninguém fala, ninguém conversa sobre a disciplina numa relação, num relacionamento, sobre o compromisso, sobre aquela vida diária, e aquela construção que realmente exige uma disciplina. Então, Eros é esse moleque alado aí, que não faz absolutamente nada de bom. Pode passar, Guilherme. E vocês vão ver que ambos são infantilizados. Ela, enquanto totalmente inconsciente, né? Psique, como filha do pai,
Como filha do pai, né, o grande pai odeia mulheres, né, só filhas. E a grande mãe odeia os homens, só filhos, né. Ela é completamente inconsciente. Seu sistema de vida, seu sistema de preservação é totalmente, né, falho. Ela é quase esquizofrênica, praticamente esquizofrênica, né? Ela tenta se matar o tempo todo. E ele infantilizado. Então, os dois vão brincar de casinha no primeiro momento, tá? Ela tem um sistema de ingenuidade muito grande, porque todo mundo sabe que ele é um deus, menos ela. Aqui, continuando, então, o mito, Afrodite, então, chama seu filho, pede, então, que ele se vingue de Psique. Pelos laços do amor materno, pelas duas feridas do seu arco, pelas queimaduras eróticas de tuas chamas, vinga-me, mas que seja uma vingança perfeita. Enfrenta com galhardia essa indomável beldade, e uma única coisa faze com vontade. Essa donzela terá de apaixonar-se perdidamente pelo mais horrendo dos homens. Mal sabia ela que é o próprio filho, né? Cujo destino será a perda da dignidade da herança. Deve perder, inclusive, a incolumidade do corpo e descer tão baixo que em todo mundo não encontre quem queira partilhar do seu sofrimento. Depois de dizer isso, de apertar longamente o filho ao coração, cobrindo-o de beijos ávidos, percebe que é uma relação esquisita, né? Ela dirigiu-se à praia da costa mais próxima. Então, ela incumbe Eros, né, de fazer com que Psique se apaixone pela criatura mais horripilante que ela encontrar, né? Aqui é uma coisa muito esquisita, né? A relação materna é completamente erotizada, né? Ou seja, é o filho amante dessa grande mãe que serve seus desejos. Ele também não se sabe homem, ele não se vê homem, ele apenas serve ao desejo dessa mãe, né? Aqui Freud explica, né? Esse desejo incestuoso e o desejo de não crescer. Pode mudar, Guilherme? Enquanto isso, Psique sofria. Todos a admiravam, todos a louvavam, mas ninguém, nem rei, nem príncipe, nem mesmo um homem da plebe, aproximava-se dela para pedi-la em casamento. E ela, sofrendo de solidão, né, estava lá no seu mundo, lamentando a sua beleza, lamentando ser bela, né, e ser a beleza que moveu nações, né, a deixava sozinha. Então, o pai dela, o rei, preocupado com a situação da filha, ele vai até o oráculo de Apolo, né, em Delfos, o oráculo de Delfos. Não é uma boa ideia, porque Apolo não é muito bom em relacionamento. Mas ele vai até lá e pede ajuda. O que fazer, né, para o oráculo? O oráculo diz, então, Apolo diz, que Psique vai se casar. Diz o seguinte, eu vou ler aqui, que fica mais fácil para vocês. Leva, ó rei, tua filha para o rochedo mais alto do monte, e a expõe suntuosamente ataviada para as núpcias da morte. Não esperes para genro um homem de estirpe mortal, mas um monstro cruel e feroz, cercado por cobras. Ele voa pelos ares e, viperino, não poupa ninguém. Destrói tudo, pois sabe como fazê-lo, com ferro e fogo. Faz tremer o próprio Júpiter e aterroriza os mortais, pois também eles estremecem de horror diante das trevas do Estige. Então aqui Apolo profetiza, né, já o relacionamento de Psique com Eros. Aqui ele está falando de Eros, tá? É um monstro cruel, alado, né, que não poupa ninguém, nem Júpiter ousava se meter, né, os deuses se metiam com Eros, tá? Ele era realmente um monstro. Aqui o amor enquanto monstro, tá? Ele voa pelos ares,
Mas o mais interessante aqui é sobre essa fala de Apolo. Leve-a para as núpcias da morte. Isso aqui é um tema muito interessante na psique, principalmente na psique feminina. As núpcias da morte. O casamento era tido como um rito de passagem, né? Celebrado uma cerimônia fúnebre para a mulher. Para a mulher era uma morte, para o homem era uma afirmação de poder, enquanto para a mulher era uma cerimônia fúnebre. Essas núpcias da morte significavam a morte da adolescente para a mulher adulta. Aqui, Apolo já antecipa a morte. Mas aqui, no mito, a gente mostra 2 casamentos. Né? São 2 casamentos. O primeiro, que agora é onde a gente vai ver, né, onde ela vai até o rochedo. Então, o pai a leva até o rochedo, todo mundo chorando. Se a minha filha vai casar com um monstro, papapá. Chega Zéfiro, né, o deus do vento, o próprio vento, e a carrega, então, até o palácio de Eros, né? Porque Eros, ao ver Psique, sem querer, se flecha com a sua própria flecha e se apaixona por Psique e a deseja. Tá? Então, ele faz Zéfiro levá-la até seu palácio, escondido dentro de uma montanha, tá, gente? Ninguém sabia que os dois tinham um relacionamento. Então, o primeiro casamento, ele é um casamento onde não se assume, tá? Isso é muito comum. Quando há um casamento, um primeiro casamento, isso é muito comum de acontecer, a gente vê até hoje, né? Eu vou sair de casa, vou casar para sair de casa, ou vou casar porque eu tô cansado, ou eu vou casar porque eu vou casar, e simples, não se tem o trabalho de conscientização, né, num primeiro casamento, né, daquilo que se está levando para o casamento. Que parte da família você está trazendo para o casamento? Porque você leva partes da sua família e projeta no casamento. É outro vínculo, tá? Você sai de um vínculo materno e paterno para um vínculo que é o casamento. Só que você faz isso sem pensar, sem refletir. Esse é o primeiro casamento, tá? Aqui, Psique, né, se casa também dessa mesma forma. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela casou. Tá? Muito comum. Se vê ainda, até, inclusive, pessoas que se casam vão morar, né? Ah, não, eu não casei, só fui morar junto. Tá. É a mesma coisa. Ah, só vou morar junto, não casei, tá? Por favor. Vai morar junto com o par para fugir de casa. Eu não aguento mais meus pais, eu não aguento mais ficar naquela casa. Ao invés da pessoa confrontar essas figuras parentais, ao invés da pessoa desenvolver em si uma autoridade interna, ela simplesmente projeta essa autoridade em outra pessoa, um marido, né? E não se desenvolve. Então, precisa passar por uma separação. Para que compreenda. Vocês vão ver que a psique é completamente inconsciente daquilo que ela está levando para o casamento. O que não se é falado hoje, numa sociedade onde se idealiza o casamento, onde se idealiza relacionamentos, a psique é ingênua. Ela quer salvar Eros. Né? Eros, o filhinho da mamãe. Se vê muito nesses moldes de casamento, onde psique quer salvar, é ingênua, né? O casamento é lindo, nossa. Não, o casamento é mais um dos trabalhos que a gente tem na vida. É trabalho, tá? Aqui vocês percebem que não há no sistema estrutural de psique uma mãe que chegou e falou: filha, olha, casei com seu pai. Casamento com seu pai não é fácil, eu o amo, tá? Mas assim, tem dia que ele ronca, tem dia que, olha, eu não quero olhar pra cara dele, ele não quer olhar pra minha cara, mas tem dia que tá tudo bem, dá trabalho, tá?
ela idealiza, então, esse Salvador, essa figura que vai transportá-la para um mundo, né, maravilhoso. E ela vai esquizofrenizar agora. Pode mudar para mim, por favor, Guilherme? Tá? Até então, o casamento, para a mulher, para a figura feminina, casar, a mulher ainda é uma menina, o casamento é um rito de passagem, né? Onde ela sai de um estado e vai para o outro. Há uma morte aqui. O que a gente tem hoje ainda é um conceito infantil de união. Conceito bastante infantilizado das uniões, principalmente na questão romântica, onde o casamento, os filmes de Hollywood, é tudo bonitinho, o casamento é romântico. E não tem nada de romântico. O amor pode estar presente, né? Porém, ele não é romântico, não é um amor romântico, é um amor onde você acorda e olha e fala assim, essa é a chata que eu amo, ou esse é o chato que eu amo. E vai enfrentar juntos, todos os dias, o trabalho da relação, tá? Então, Zéfiro a transporta, né? Ela desmaia, chega e ele a deixa num jardim muito bonito, cheio de flores, árvores, um lugar maravilhoso. Aí ela vê um castelo, ela entra nesse castelo toda maravilhada. Nossa, ela pensa em alguma coisa, logo aparece, tá? Veja só como ela é dissociada. Qualquer um que nele entrasse, ou seja, no castelo, logo saberia tratar-se da morada de um deus, pois suas colunas de ouro suportavam um teto entalhado cuidadosamente em marfim e cedro. As paredes eram recobertas de relevos feitos em prata, formas de animais selvagens e uma espécie de rebanhos que pareciam saudar quem entrava no castelo. A criatura que esculpia esses animais devia ser maravilhosa, não. De fato, devia ser um semideus, ou melhor, um verdadeiro deus. Vocês vão perceber que ao longo do mito, todo mundo sabe que Eros é um deus. As irmãs chegam lá e falam assim, ela está casada com Deus. Todo mundo sabe que ele é um deus, menos ela. Quando ela é confrontada pelas irmãs, com quem você está casada, ela não sabe. Ela não conhece o marido. Ela não sabe quem ele é. Isso acontece em muitos casamentos, muitos relacionamentos. Você não sabe quem é a outra pessoa. Então você idealiza. Ora é um monstro, ora é um príncipe encantado, ora uma princesa, ora uma bruxa. Não se sabe quem é. Completamente inconsciente. Isso é a psique, a alma infantilizada ainda. Não se sabe quem é. Não se sabe nem quem se é a si próprio, nem quem é o outro, tá? Psique sentiu-se feliz e revigorada pelas providências divinas oferecidas pelas vozes incorpóreas, ou seja, aqui ela está quase esquizofrênica, né? Várias vozes conversam com ela dentro do castelo, ela não se pergunta por quê, ela não se pergunta de quem é o castelo, né? Ok? Ela não se sabe, ela não sabe quem é o marido. Ela não vê, ela não enxerga. Tá? Então vocês vão... Psique é a figura mais inconsciente do mito. As irmãs sabem que ele é um deus, todo mundo sabe que ele é um deus, tá? E nada aqui, essas vozes incorpóreas mostram que para a psique nada tem vida, nada tem forma na vida dela. Ela é completamente ingênua. E nada se cria forma, não se tem consciência essa psique é sem consciência. Tá? Os objetos falam com ela, né? Mãos aparecem, tá? Ela aqui não tem relacionamento com a vida concreta, com a vida humana. Seu mundo é morto. Seu mundo, ela está no mundo de vozes, ela está no mundo dos mortos. A vida está sempre à distância. Então, como é que ela vai saber quem é o marido se a própria vida está para ela distante, se ela está num mundo de mortos, de vozes, tá?
E ela tenta o tempo todo, ela flerta com a morte. Isso é muito comum em adolescentes. Né? Os adolescentes, eles flertam com a morte, que é um processo de passagem. Né? Agora, um adulto que ainda está nessa fase é porque não fez um processo de crescimento. Né? Por isso que os adolescentes se apaixonam loucamente por aquelas figuras de vampiros, femme fatale, né? Destruidor, porque flertam com a morte. Aqui, um adulto com uma psique dessa, completamente ou deslocado da realidade, né? Ou pode estar mesmo esquizofrênico, ou alguém que vive, que não vive a realidade da vida, não vive a realidade do mundo, né? Não vive o dia a dia, o pagar contas, tá? Em outro mundo, ela precisa se voltar para a realidade, ok? Pode mudar para mim, Guilherme, por favor. E de dia, então, ela fica lá, servida, né, pelas vozes, conversando com as vozes, sozinha, né? E à noite, então, o marido chega, quando ela está no quarto, tudo escuro, tá? Por fim, chegou o misterioso consorte, que subiu ao leito e fez de Psique sua mulher. Mas antes de amanhecer, desapareceu apressadamente. Logo nos aposentos nupciais, as vozes estavam à sua disposição. Cuidaram da recém-casada que acabara de perder a sua virgindade. Então, vejam que isso vai ser a rotina de Psique, tá? De ela ficar sozinha com essas vozes e o marido só aparece à noite. E antes de amanhecer, ele vai embora. Né? Eros é amante, Eros é filho, Eros não ama, né? Durante o dia, ele só ama no escuro. Ele não tem, falta aqui a lei, tá? Aqui não tem a disciplina, aqui não tem a lei paterna, que vai se resolver só no final, quando ele vai até Júpiter, que é seu pai, né? Onde é a lei do casamento, né? Onde se tem aqui o contrato da responsabilidade. Ele vem, vai a hora que ele quer. Então, um dia, ela, com o tempo, Psique começa a perceber que ela está sozinha, que ela não tem ninguém, que aquelas vozes, e ela começa a entrar numa depressão, numa tristeza, numa angústia, aquela prisão, e ela diz, essa minha doce prisão. E aquilo é uma prisão, ela percebe que ela está presa, tá? Olha, ela anuiu e prometeu agir segundo a vontade do marido, porque o marido pediu para que ela prometesse que ela não ia olhar para ele, saber quem ele era, tá? Mas assim que ele desapareceu junto com a noite, a infeliz passou o dia inteiro a chorar e se lamentar, repetindo a si mesma que agora de fato estava perdida, cerrada na mais bem-aventurada das prisões, mas privada do contato com o ambiente humano. Então, perceba que o sistema de vida de Psique começa a se mover ali dentro. Cara, eu não tenho contato com humanos, eu tô presa, sem nem mesmo poder levar ajuda às irmãs enlutadas. Isto é, sem nem mesmo poder ver as irmãs. Aqui as irmãs invejosas, né, Psique é bem ingênua, inclusive, elas têm um papel preponderante no desenvolvimento de Psique. Ela sente falta das irmãs, porque ela sente falta do contato humano. Aqui é quando ela se percebe neurótica. Quando a pessoa se percebe neurótica, fala, meu Deus, eu tô neurótica, eu preciso sair disso, eu tô presa, preciso viver. E aqui ela começa a sentir falta das irmãs e pede a Eros para ver as irmãs, e o Eros fala que faz ela prometer que não vai ver as irmãs, que isso vai ser uma catástrofe, vai ser uma catástrofe. Mas ela começa, então, seu sistema de vida, seu sistema de sobrevivência começa a dar sinais de que ela precisa viver. Ela precisa de gente, precisa de seres humanos. Pode mudar para mim, Guilherme? Então, uma noite, chega lá o Eros, ela vai, eu tô tão sozinha, meu amor, você é a luz da minha vida, você é tudo na minha vida. E ela seduz, joga todo um charme em cima do Eros. O Eros, não resistindo, então, concorda em deixá-la
ver as irmãs. Ele fala, olha, não conta muita coisa, tá? Ele sabe que as irmãs vão ficar com inveja, né? Não conta muita coisa, não fala quem eu sou, não, né? Traz elas aqui, mas depois pede para Zéfiro ir embora, porque as irmãs iam de tempos em tempos lá no rochedo chorar e chamar Psique. O pai estava muito triste. Né? E um dia, então, que as irmãs estão no rochedo chorando, clamando por Psique, ela pede a Zéfiro para buscá-las. Elas chegam no castelo. E a Psique, ingênua, completamente ingênua, mostra tudo para as irmãs. As vozes, como elas são servidas, as roupas, as joias, o palácio. Olha que lindo, ela achando que está tudo bem, que é tudo lindo, que as irmãs vão amar. Né? Bom, enfim. Só que as irmãs começam a morrer de inveja, porque elas perguntam: quem é o seu marido? Ela fala: olha, ele tem uma barba macia, ele é jovem, só que ele foi caçar. Ela se enrola toda, porque cada hora ela fala de uma forma como é esse marido. Só que as irmãs já perceberam que ele é um Deus. Veja só na fala delas aqui. Ó fortuna, impotente, cruel e injusta, como te comprazes em nos dar destinos tão diferentes a nós que nascemos dos mesmos pais. Nós, as filhas mais velhas, fomos dadas em casamento a energúmenos, forasteiros, para sermos suas serviçais, tendo de abandonar o lar paterno e a pátria, passamos a viver longe deles como proscritas. A irmã caçula, no entanto, fruto de uma fecundidade já esgotada, ou seja, ela é raspa do tacho. Deste tantos tesouros e para esposo um Deus, e ela que nem mesmo sabe aproveitar tanta riqueza. Elas percebem que Psique não sabe que o cara é um Deus. Irmã, acaso viste quantos tesouros e joias estão esparramados pela casa? Quantos mosaicos de pedras preciosas e ouros destinados a serem calçados sob os pés? Como se isso tudo não bastasse, Psique ainda tem um belo jovem por esposo. Se é que está dizendo a verdade, não deve existir no mundo ninguém mais bem-aventurada do que ela. Graças à crescente atração e paixão, esse esposo divino acabará por transformá-la numa deusa. E é exatamente o que vai acontecer. Ela vai virar uma deusa. Só que Psique não sabe. Né? E as irmãs já sacaram que o cara é um deus. E o cara é um deus que ele vai transformá-la numa deusa, e elas estão morrendo de inveja, porque seus casamentos foram todos casamentos arranjados. Elas estão casadas com homens com que elas servem apenas, são serviçais, um deles é muito mais velho que uma das irmãs, outra ela tem que se fazer de enfermeira, tá? Para o marido. Os casamentos não têm eros, não tem amor. É só casamento de contrato. E elas invejam esse amor. Porque sabe que não sabe que tem. Pode mudar, por favor. Esperando o Guilherme mudar. Erradas elas não estão. Tá? Erradas elas não estão. É um Deus e ele vai transformá-la numa deusa. E Psique realmente é desconectada da realidade. Tá? E aí elas vão mais uma vez, aí Psique de novo volta a ter saudade das irmãs, aí, por favor, Eros, aí Eros diz para ela que ela está grávida. Ela está grávida. Ela fala assim, olha, você não conta que você está grávida, porque se você contar que você está grávida, nosso filho vai ser mortal. Ele está dando a dica que ele é um deus, ela não sabe. Né? Se você não contar, você tem que guardar o segredo, o nosso filho será um imortal. Um Deus, né? Ele diz para ela, Psique, tu não é mais uma menina como antes, pois de certo modo já és mãe. Que tão grande tesouro trazes em teu ventre? Com que alegria alegrarás a nossa casa? Como será feliz por poder criar tão linda criança? Essas são as irmãs. Se ela corresponder à beleza dos pais, tu darás à luz a um verdadeiro cupido. As irmãs falando para ela. Ela tem todas as dicas de quem é o marido, e ela não percebe, tá? E aí as irmãs, com muita inveja, começam a fazer a cabeça. Não, a gente não vai deixar isso barato, né?
Fala, mas você lembra da profecia? Ah, olha, mas você não vê seu marido, porque numa outra visita ela fala que o marido é um velho. Olha, pensa bem, deve ser um monstro, você precisa matá-lo. Então, quando ele estiver dormindo, você pega uma faca, uma lamparina e mata o cara. Ela fica com aquilo na cabeça mesmo, né? Vai que é uma serpente, que é um monstro. Porque ela é inconsciente de quem ele é, tá? E aí, um dia ela faz isso. Ele tá dormindo, ela levanta, pega uma lamparina e um punhal. A hora que ela chega perto, ela descobre, então, que é Eros, o mais belo de qualquer ser que já existiu, deitado ali na cama dela. Né? Ela, curiosa, vai fuçar nas flechas dele, né? No arco e flecha dele, e se pica, e fica completamente apaixonada por ele. Né? Aí ela resolve chegar mais pertinho e derruba óleo nele. E ele acorda queimado, né? As gotas de óleo queimados. E nisso que ele acorda, ele diz para ela: quantas vezes não te adverti acerca do perigo iminente? Quantas vezes não te repreendi com delicadeza? No entanto, aquelas tuas ilustres conselheiras logo receberão um castigo que merecem por suas pérfidas lições. O teu castigo, Psique, no entanto, será a minha ausência. E ele vai embora. Tá? O que diz isso nessa parte desse mito? Ela era tão inconsciente de quem era o marido que ela ouve as vozes das irmãs para matá-lo. Não é o fato dele descobrir quem ele é, mas o fato dela ouvir essas vozes, né, de ser completamente inconsciente sobre quem ela é. E ele vai embora. E aí começa a jornada, a famosa jornada de Psique. Ele vai embora, então, ela tenta se jogar num rio. Ela se joga, na verdade, num rio para morrer. Só que o rio não quer saber de briga com Eros e a devolve à terra. Devolve à terra, está ali, sentadinho, Pan, a figura de Pan, do deus Pan. Pode mudar para mim, Guilherme, por favor, por gentileza? Tá? O que acontece? Com as irmãs, o vínculo com as irmãs traz para ela a consciência do que é o trabalho da relação. E agora ela vai ter trabalho mesmo, porque ela vai passar por uma jornada. E a Afrodite vai dar trabalho mesmo para ela, trabalho, tá? Agora ela vai descobrir que só amor não basta, que tem que ter a rotina, o trabalho de construir a relação, tá? Só Eros presente, né, fica aquela paixão, coisa linda e tudo mais, né? Não, fica sem tensão e fica sem trabalho, fica sem crescimento, fica todo mundo infantilizado, vamos só fazer amor, né? Esse vínculo com as irmãs, essa necessidade das irmãs aparecerem, é onde mostra que ela quer esse trabalho, ela quer mais, tá? É a origem dela, as irmãs, é de onde ela vem. Ela se lembra de onde ela vem, quem ela é, tá? Se ela aceita Eros assim, amando no escuro, ela não se diferencia. Vai viver apenas como essa amante, tá? A menina que é amada só à noite, que não é assumida, que não tem um compromisso, que não tem uma relação de construção e de amadurecimento, tá? Então ela encontra Pan. E Pan diz a ela: deixa de te lamentar e desiste da morte. Muito sábio. Diriges de preferência a Eros, não sabia ele, o mais poderoso dos deuses, e conquista-o com tua delicada submissão, pois ele é um adolescente meigo e suave. Ou seja, Pan diz: vai até Eros, com delicada submissão, né? Peça a ele ajuda, tá? E nisso, Eros, né, todo magoadinho, volta para a mamãe.
volta para a mamãe, ou seja, ele volta à prisão materna, aquela sensação de prazer oceânico. Na verdade, ele vai sair com várias. Antes de voltar para a casa da mãe, inclusive, Eros sai com várias, tá? Né? Ou seja, ele não vai, só depois de um tempo, é que ele passa a refletir sobre o sentimento que ele tinha por Psique. Pode mudar para mim, Guilherme, por favor? Psique passa por uma série. Ela vai vagando por toda a Terra. Ela encontra duas deusas, uma é Deméter, outra é Hera, que fala: olha, eu me compadeço da sua dor, mas eu não posso te ajudar. Até porque elas não vão se meter com Eros, né? Nem com Afrodite. E elas falam: olha, a única coisa que você pode fazer é submeter a Afrodite, a Vênus. Se submeta a ela. E nisso, então, depois da esbórnia, Eros volta para casa da mãe. A mãe não estava, né? Uma pomba vai até a Vênus e diz o que aconteceu. Que, inclusive, ele estava casado com Psique. E a pomba diz assim: veja como estava o estado, né, dessa questão do vínculo. Um vínculo imaturo, um vínculo infantilizado e não desenvolvido. A pomba esclareceu ainda que toda a família da deusa, já notória pela sua devassidão, que todos conheciam através de rumores, sabia dos fatos e que estes já andavam na boca do povo, ou seja, sabiam que ele era casado com a Psique. Dizia-se que, enquanto Eros fazia suas orgias na montanha, Vênus se afastara para o mar. Isso causara certa perda de dignidade, ou seja, o amor, né, e Afrodite se afastaram. Né? O amor se afastou, o vínculo, não tinha mais vínculo. Isso causara certa perda de dignidade. Vênus perdera a boa vontade do povo que se corrompeu. Tudo se tornara reles e vulgar. Não havia mais casamentos, nem vínculos de amizade. O amor pelos filhos deixara de existir. Restara uma enorme falta de moral e proliferação de uniões ilícitas e pecaminosas, dessas que dão asco, né? Pode mudar para mim, Guilherme? Ou seja, os vínculos deixaram de existir, né? Sem Eros, sem amor, um amor, nem os vínculos de amizade, nem os filhos, nem com os filhos, vínculos de amor com os filhos, com pessoas amadas, deixaram de existir, tá? Então, que louca da vida, volta para casa e encontra Eros lá. E ela diz para ele: pois então, meu belo filho, já tem uma amante? Diz-me então o seu nome, já que me serves com tanta lealdade. Diz-me o nome daquela que seduziu o frágil, imberbe rapaz. Frágil, imberbe rapaz. Né? Meu filho, meu bebê, foi seduzido. Tá? É assim, disse ela, é essa a harmonia que existe na minha família? Tal malcriação consiste inteiro, que é mais grave, desobedecido às ordens da tua mãe. Aliás, de tua senhora, pisando meus pés, impondo-me uma rival, aquela vagabunda, né? Tu, fedelho de pouca idade, dormindo com ela, enchendo-a de abraços ainda imaturos. Tal sorte que talvez eu ainda tenha de aturá-la como nora. Aqui é o caso clássico da sogra, tá, gente? Julgas de fato, devasso e asqueroso sedutor, que somente tu podes ter um filho e que eu, por ser mais velha, não poderia conceber. Aqui ela não quer que o filho cresça, que o filho tenha um relacionamento, porque ela se vê velha. Esse é o caso da grande mãe. Isso a gente vê na Bela Adormecida, quando a menina se torna mais bela, ok? Porque ela está envelhecendo. Aqui entra de novo a questão da beleza em si, que é só beleza, né? Que é só beleza física. E que passa, né? Onde aqui o vínculo não passa pela alma. Psique vem tratar de vínculos que são de alma,
que vão além dessa beleza. Aqui entra o clássico da sogra, né? Que a gente quase não vê, né, gente? Isso é raro de ver. É raro, né, Jofrânia? Quase a gente não vê isso, não existe. É raríssimo, né? Aquela vagabunda tá roubando o meu bebê! Pobre! Aí, como é que ela fala aqui, gente? Eu achei o máximo. Né? Seduziu frágil. E o berbe, rapaz. Frágil. Eros é frágil. Meu Deus. Né? Eros é um moleque. Só isso. Aqui entra a questão dela perceber que o filho está crescendo. E o filho, quando ele cresce, ele é uma ameaça. A grande mãe não gosta de homens. Ela gosta de filho. Quando o filho cresce, eu preciso castrá-la. Castrá-lo. Olha lá, Jofrânia. Jofrânia. O cara precisa de muita terapia, viu, minha amiga? Porque ele se torna, então, uma ameaça a ela. Porque vai vir outra jovem. Ele vai traí-la. É que ela descobre, então, a traição. O primeiro passo para o amadurecimento do homem é a traição. A primeira mulher, a mãe. Ok? Pode mudar para mim, Guilherme, por favor? E aí, louca da vida, ela encontra Deméter e Hera. E as duas falam o seguinte para ela: o que fez teu filho de tão terrível? Porque queres combater tão obstinadamente os seus prazeres e porque desejas aniquilar aquele que ele ama? Que crime será esse de sorrir para uma bela mulher? Ou acaso não sabes que ele pertence ao sexo masculino, que já é um adolescente, ou acaso esqueceste quantos anos ele tem? Percebam, a ideia, isso aqui também passa muito na psique da mulher, quando é mãe. Ok? Esquece que o filho cresce. Ou achas que ainda é um menino pelo fato de não aparentar a idade real? Mas tu, que és sua mãe, e ainda por cima uma mulher compreensiva, continuarás a investigar sempre com curiosidade os jogos amorosos do rapaz e desprezar seu ardor juvenil? Perceba, ela já está passando, né, aqui como um adolescente, alguns homens permanecem nessa fase, né, olhando para outro lugar, olhando para outras, né? E aqui a Hera e Deméter chamam a atenção dela. Todo mundo pode, menos o seu filho, a todos os outros você dá o direito de amar e se apaixonar, menos a ele, que é da sua família, ok? Né? Então aqui também a gente vê muito na psique feminina, quando é mãe, que precisa trabalhar isso, essa questão de se desenvolver além da maternidade, além da grande mãe, desenvolver outras coisas, para que o filho possa crescer e ir para o mundo. Pode mudar para mim, Guilherme? Psique vaga, então, e ela chega a... Eu vou apressar um pouco mais, para a gente poder falar rapidinho das tarefas dela. São 4. Tá? Ela chega, então, ao templo de Afrodite. Afrodite soca ela, mas bate nela. Mas ela bate tanto na mulher, arranca o cabelo da Psique. A Psique é grávida. Ela desdenha do filho da Psique. É um horror. Tá? Eu não reproduzi aqui os trechos, mas é um horror o que Afrodite faz com Psique. Ela não contente, então ela fala o seguinte: olha, minha querida, vamos lá, é o seguinte, você quer meu filho? Meu bebê, ele tá deitado, porque você machucou ele, tadinho, tá magoado, né? Então eu vou te passar um trabalhinho, ó, até anoitecer, você tem que separar, ela apresenta um montão de grãos, entre esses grãos estavam trigo, cevada, milho, grão de bico, semente de papoula, lentilhas e favas. Fala, até a noite, você vai ter que separar esses montinhos. Psique olha e fala, agora, né? E senta e fica olhando pro negócio, fala, meu, não tem como eu fazer isso até a noite, é impossível. De repente, aparecem as formigas, tá? Que é um tema clássico, a gente vê isso em Cinderela, só que na Cinderela não são formigas, são pássaros,
tá? No conto original, tá, gente? Aqui aparecem as formigas, tá? As formigas começam, então, a fazer o trabalho dela, ok? Separa os montinhos para ela, essas formigas. Tá? E aí, quando chega a noite, Vênus volta e fica puta da vida. Não foi você que fez, e não foi mesmo. Mas as formigas têm uma representação de um aspecto dela. As formigas, aqui, essa tarefa de separar as coisas, ela integra o materno e o paterno, ok? As formigas, enquanto aspectos materno, a formiga, ela representa a questão do corpo. As formigas são animais matriarcais, tá? Existe a rainha, isso tem todo um sistema de organização, a colônia das formigas, tá? Então, essa organização estão ligadas à terra, a olhar para o corpo, para os desejos, para quem ela é. Então, começa um processo de conscientização. E o princípio paterno da separação, o que, que é? Isso é meu, isso é seu. Não tem nada a ver com isso. Eu sou eu, você é você. Você que não sabe nem quem ela é. Percebam, né, que ela não sabe quem é o marido. Se ela não sabe quem é o marido, se não sabe que o cara é um deus, ela não sabe quem ela é, tá? Então, ela começa a discriminar as coisas aqui. Ela começa a ter o entendimento daquilo que é ela e aquilo que não é ela, tá? E aí ela começa a ter aqui os lampejos, né, da consciência da feminilidade dela. Ok? Mas Vênus não estava feliz, nem alegre, nem contente, nem saltitante com o que Psique fez, porque ela quer matar a Psique. Ela dá outra tarefa para a Psique. Olha, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, garota, você vai até tem uns carneirinhos ferozes, mas que eles têm pelinho de lã, os pelinhos de ouro, a lãzinha deles é de ouro puro. Você vai lá, eu quero que você me traga uns tufos. Psique olha e fala, agora eu morri. E os carneiros, eles são bravos, eles são ferozes, vão matá-la, é um princípio masculino de ferocidade. Ela fala, vamos jogar aqui nesse rio. Eu acho que o rio não aceita, ninguém aceita ela. Você diz, a gente nem é louco de mexer com ela, se a mulher se mata, você tá maluca? E aí um cano, que tá perto do rio, diz para ela o seguinte, espera anoitecer. Se chegar agora, você vai ser morta. Espera anoitecer que os carneiros vão dormir. Você vai devagarinho, que os pelos vão ficar presos nos galhos, né, das plantas. Você vai tirando. E tudo bem. Aqui ela precisa esperar as coisas abaixarem. Né? Aqui a gente está falando da ferocidade, do princípio masculino. Tá? A ferocidade, encarar o amor e o relacionamento, aqui ela está tendo trabalho mesmo, tá? Como uma fera, tá? Quanto ela vê que o amor é destrutivo, a dor, né? E ela se vê incapaz de entrar nesse processo, né, de relacionamento, de trabalho, porque isso é sofrido, isso machuca, isso destrói, tá? Então, ela precisa esperar acalmar os ânimos, a coisa diminuir e perceber o lado pacífico também do amor. Aí ela consegue extrair aquilo que é de melhor, né? Aquilo desse lado pacífico do amor, né? Do masculino também. Né? Ela não consegue pensar, ela acha que vai morrer. Ela tenta se matar, né? Ela tenta se matar o tempo todo, gente. Tá? Ela vai se jogar. Ela se achava incapaz de colher algo do relacionamento, porque relacionamento é dor. Ok? A terceira tarefa. Aí ela volta com as lãzinhas, né? E a Vênus fala, não, de novo, cara, você está recebendo ajuda. E tá. Né? Então, a gente vai para a terceira tarefa. A terceira tarefa é a seguinte.
Tem lá um rio chamado Estige. Você vai lá, você vai na nascente desse rio Estige. Esse rio Estige é muito legal, tá? Super tranquilo. Você vai chegar lá e você vai trazer da nascente, que é um morro, uma montanha lá em cima. Você vai subir e você vai trazer ela dá um jarrinho de cristal para Psique. Você vai trazer um pouquinho daquela água para mim. Super fácil, é tranquilíssimo. Só que o rio Estige é o rio mais poluído do mundo. Sua nascente não é poluída. Porém, ela fica no alto de uma montanha super escorregadia. Ninguém só consegue subir aquilo, porque todo mundo que sobe morre. Embaixo está cheio de serpentes. Ou seja, as próprias águas do rio Estige falam: vai embora, some. Ela fica assim, paralisada agora, morri. Não dá, impossível. Nesse momento, então, Zeus, compadecido da menina, olha, Zeus, lembrando aqui, Zeus, o princípio paterno, o princípio da lei, manda sua águia. Manda sua águia, ela pega o jarrinho, vai até o alto da montanha e traz um pouquinho daquela água para a Psique. A Psique volta toda feliz, saltitante, mas a Vênus fica brava. Claro, recebeu ajuda. O que é isso? Né? O que contamina você? Você precisa voltar à fonte. Você precisa olhar a coisa de longe, né? A água contaminada são as nossas emoções contaminadas. Contaminadas por vivências, por família. Mas na fonte, ela não é. Na fonte, ela não tem contaminação. Então, é você compreender aquilo que te contaminou e retirar a sua essência. A sua essência não é contaminada. A sua essência não é contaminada por dores. A sua essência não é contaminada. A sua essência, em relação ao amor, ao relacionamento, ela não é contaminada. Os vínculos se contaminam ao longo do tempo. Né? Os vínculos, você tem que voltar lá nos vínculos parentais, lá no início. O que contaminou você? E retirar a sua essência. Ok? Aí, Psique toda feliz, né? Falou assim, agora acabou, né? Pelo amor de Deus. Não acabou. Vênus não tá contente. Aí Vênus fala assim, olha, é o seguinte, eu vou pegar mais pesado, porque esse negócio não tá dando muito certo, né? Eu vou mandar você buscar lá no Hades um lugar tranquilíssimo para se ir, né? Um lugar fácil, e você vai trazer para mim o creme de beleza de Perséfone. Você vai para a morte, querido. Você vai encarar a morte de frente. Você vai encarar a Perséfone. Né? Ela fala assim, realmente agora, como é que eu vou chegar no Hades, gente? O Hades só chega morto, né? Aí ela sobe numa torre. A Vênus é malvada. A sogra. Ela sobe numa torre. Mas Vênus está fazendo um grande favor a ela, por outro lado. Tá? Ela está se desenvolvendo. Ela está percebendo que dá trabalho, que ela precisa se reconectar com ela mesma, que tem trabalho com ela própria para se desenvolver. Vênus é um princípio que traz essa consciência desse feminino para ela, tá? A sogra, imagina, isso quase não acontece, Amanda. Agora, esse é legal a gente descrever algumas coisas, tá? Ela fala assim, bom, morri, né? Vou ter que morrer para chegar no Hades. Ela vai até uma torre e fala, agora vamos jogar daqui, porque fica fácil. Você quer morrer, né? Não vai adiantar nada. O que o Eris vai fazer? Aí a torre fala, para, você tá louca, né? Não, eu vou te explicar. É o seguinte, sabe tal lugar? Você chega lá, tem entradinha para o Hades, só que você vai seguir umas instruções. Eu acho que tem outro slide aí, Guilherme. Você pode mudar para mim, querido? Tá. Você vai descer, tá? Aí, olha só.
Quando a torre diz para ela, quando já tiveres percorrido parte do caminho que traz a morte, verás um asno coxo, que puxa uma carrocinha de lenha conduzida por um condutor também coxo. Ele te pedirá para pegar algumas lascas de madeira caídas do chão, mas prossegue seu caminho sem lhe responderes nada. Outra instrução. Quando estiveres em meio à travessia dos rios infernais, ela vai chegar até Caronte, vai atravessar o rio. O velho erguerá-se do fundo das águas e as mãos podres implorará para que o puxes para bordo. Não te deixes levar, porém, pela tua compaixão ilícita. A torre orienta ela com algumas coisas básicas, que é dar uma moeda para o Caronte. Isso todos os heróis que desceram fizeram. Tem que dar uma moedinha para Caronte e um bolinho para o Cérbero. Né? O Cérbero, aquele cãozinho adorável de 3 cabeças. Dá um bolinho para ele para chegar na Perséfone. Mas essas instruções são específicas para a psique. Psique é mulher, é feminino. E no feminino está a piedade, a bondade, a compaixão. O que acontece com isso? Ela precisa falar não. Ela precisa falar não para um coxo e para um moribundo. Um cara que já está podre. É o famoso assim, relacionamento já acabou. O negócio já está até fedendo. Mas você está lá, querendo salvar o abençoado. Não vou salvar, porque não, sabe? Ele me bate, mas não é tão ruim assim. Principalmente relacionamento com adictos, né? Ali você vê constelado o complexo de Salvadora. Falando de relacionamentos, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Por exemplo, o complexo de Salvador pode constelar em quem atende, né? Nos psicoterapeutas. Eu vou salvar essa pessoa, você não vai salvar ninguém, né? Você não vai ser aquela compaixão do feminino, que é ilícita. Aqui não é beleza, isso é compaixão, é ilícita. Porque a coisa já acabou, a coisa já está moribunda, a coisa já está coxa, não está mais andando, não tem para onde ir. E você quer salvar. Você vai ficar preso. Relacionamento com adicto. Que coisa mais complexa de Salvador. Não, coitado, olha, preciso ajudá-lo. É aquela mulher que faz tudo para o marido. Sabe, paga a conta. Você não fez tal coisa? Peraí que eu faço. Isso aqui tem muito a ver com materno, tá? Peraí que eu faço para você. Eu pago a sua conta. Não fala assim, olha, viu, você não pagou? Vai lá e se vira, meu. Negocia o valor. Se vira. Não, ela quer salvar. Tá? Então ela fala não para essa compaixão ilícita de ajudar aquilo que já morreu, que não tem mais para onde ir. Morreu. Tá? Segue, Guilherme, por gentileza, querido. Além disso, tem mais coisinhas aqui. Tem mais uma coisa que ela precisa fazer. Do outro lado do rio, depois que tiveres andado um bom trecho do caminho, encontrará umas velhas fiandeiras que te pedirão ajuda, mas não deves atendê-las, pois não tem permissão para tocá-las. Tá? Ou seja, as velhinhas estão lá afiando, me ajuda, eu tô cansada, tô artrite, artrose, meu dedo dói, né? Não é para ajudar. Mais uma vez a questão da ajuda aqui. Quem são essas velhinhas fiandeiras, né? Aqui tem várias, né? As moiras, as Nornir, que tecem o destino humano, tal. Mas aqui, o que é que elas tecem? Elas tecem seus fios são entremeados, tá? Esses fios geralmente são branco e preto, são de 2 cores. O que esses fios representam? Esses fios representam a dualidade das coisas. Então, por exemplo,
Quando você toma uma decisão, tá? Eu tomei uma decisão. Eu vou sair do meu emprego. Eu vou sair do meu emprego porque aquele emprego não faz mais sentido para mim, né? Eu vou sair porque eu quero buscar alguma outra coisa para mim, né? Quando você toma uma decisão, você está 50% certa, 50% errada. Sempre tem um ponto, né? Dessa dualidade. Eu vou me separar dessa pessoa, porque esse relacionamento não faz mais sentido. Você está 50% certo, 50% errado. Alguma coisa você vai deixar para trás. Mas aqui fala de você bancar uma escolha. Eu escolhi sair desse emprego. Eu sei que tem um lado meu que está errado, mas para mim faz sentido sair desse emprego hoje. Eu sei que eu vou ter que buscar outro, eu sei que eu vou ter que começar tudo de novo, eu sei, mas eu banco a minha escolha. Eu não fico lamentando. É essa coisa do, mas esse lado, mas isso aqui, mas coitado, vou largar dele, como ele vai sobreviver? Né? Então, é esse ponto que é para você falar, não. Você fez uma escolha, você pode lamentar o que ficou para trás, porém não se deve ficar preso nisso. A escolha foi feita. Você vai fazer o que precisa, você vai fazer o que é necessário. Mas a escolha foi feita. Quando você exatamente assumir a consequência da sua escolha, sabendo, estando consciente de que sim, você fez uma escolha que está 50% certa e 50% errada. E tudo bem, é a sua escolha. E ela tem a sua consequência, tá? Continuando com a nossa amiga, que passa pelas... Ela faz tudo bonitinho, tá, gente? Aí chega na Perséfone. Chegou na Perséfone. Como é que fala? A torre fala para ela o seguinte. A torre é o processo de clarividência, onde ela, né, ela dá clarividência para a psique, onde ela vê as coisas, consegue ver as coisas. É um sistema dela de direção. Ela fala assim: Perséfone te receberá com toda a gentileza e te convidará a sentar e participar de um lauto banquete. Mas deve sentar-te no chão e pedir um pedaço de pão preto que aceitarás. Só isso, não vai poder comer nada, minha filha. Você vai estar morrendo de fome, cansado. A mulher vai te oferecer um banquetão, você vai ter que falar não. O que significa isso? Perséfone é o mundo do vazio. Perséfone é o mundo dos mortos. Ela está encarando o vazio existencial dela. O banquete pode significar algumas coisas, como, por exemplo, a distração. Eu não vou me encarar, não vou me olhar, porque ela vai ter que olhar Perséfone de frente. Eu vou ter que olhar, eu vou me distrair aqui, eu vou ficar preso nesse vazio. Né? Com escapismos. Né? É difícil, porque assim, por exemplo, quando você está num processo depressivo, né? Eu gosto muito de uma fala do Jung, fala assim, quando você está com depressão, imagine que a depressão é uma mulher vestida de preto. Jung, convide ela para jantar com você. Converse com essa mulher de preto. O que ela tem para te dizer? Aqui o processo de depressão é um processo depressivo aqui. É justamente não aceitar o banquete das distrações. Comer no inferno é ficar preso, né? Você viu que a Perséfone comeu ali e fica preso. E encarar justamente a sombra. Tá no inferno, gente. Ela tá no inferno. Vocês acham que tá no inferno é tranquilinho. Não é tranquilinho. Tá? Nem um pouco tranquilinho. Tá encarando os infernos dela.
a sua sombra, seu egoísmo, ela está enfrentando suas carências, é o seu vazio, tá? Isso é Perséfone, isso é o banquete. Ela até fala, não, tá? E aí e realmente ela faz tudo bonitinho. Perséfone dá a caixinha com a sua beleza para ela, né? Na verdade é um presente de grego, na verdade. Né? Presente de grego, na verdade, ela queria pegar a Afrodite, a Vênus, porque as duas são rivais, tá? As duas são rivais em beleza. Que a Torre diz, mas em nenhuma hipótese deves abrir nem olhar para o conteúdo misterioso da beleza imortal contida na caixinha. Psique sai do reino, ela faz tudo certo. Quando ela tá saindo, ela tá com a caixinha, ela olha, volta o tema da beleza aqui. Gente, mas espera. Guilherme, muda para mim que tem a fala dela, fazendo favor. Ó. No retorno do mundo das trevas, já em plena luz, com pressa de terminar logo a execução de sua tarefa, seu espírito foi, no entanto, assaltado por uma grande curiosidade. Sou uma tola mensageira que carrega a beleza imortal, gente, a beleza de uma deusa, né? E nem sequer peguei um pouquinho para mim a fim de conquistar meu lindíssimo amante. Quem nunca, né? Você tá com o creme de beleza de uma deusa. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho, né, gente? Quem nunca? Né? Ela abre e o que tem na caixinha é a própria morte. É o sono da morte. E ela cai dura. Né? Aqui volta a questão do tema da beleza. Só que aqui é diferente do início, onde ela não se sabe bela. Aqui ela se sabe. Aqui ela quer a beleza. Aqui ela tem consciência do que a beleza pode ajudá-la. Ela está consciente dos atributos da beleza dela. Tá? E aqui, como foi profetizado no início pelo Apolo, no oráculo de Apolo, ela vai morrer. Ela precisa morrer. Precisa morrer essa menina inconsciente, precisa morrer essa menina que não se sabe bela, que não sabe nem quem ela é, nem quem é o marido. Né? Agora, ela sabe quem é o marido, e agora ela sabe quem ela é. Então ela se quer fazer bela para ele. Tá? Só que aí Eros já estava morrendo de saudade dela, poxa, né? Acho que eu peguei pesado, não devia ter ido embora. Então ele se recupera e vai atrás dela. Chega lá, vê ela caída, fala assim, mas como você é tonta, né? Quem mandou você abrir esse negócio? Aí ele recolhe o sono, bota de novo na caixinha e fala assim, olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai lá, leva para esse negócio para minha mãe, que eu vou resolver as coisas. Aqui ele vira homem, tá, gente? Aqui ele tem ação, né? Aqui ele se vê masculino, ele vai até Júpiter, ele vai até seu pai, ele vai até a lei, fala, olha, minha mãe causou até agora, a gente precisa resolver isso, eu quero me casar, ela é a mulher que eu amo, eu quero me casar, né? Aqui é a lei, aqui ele entende que ele resolve assumir a relação, ele resolve não só amar no escuro, ele assume o trabalho da relação. Ele percebe que precisa desse trabalho da relação. E ele está disposto a arcar com isso. Tá? E ele então, olha, Júpiter fala, então peraí, pode deixar comigo que eu resolvo tudo. Chama Vênus e fala assim, olha, Vênus, deu, acabou. Né? Aí ele traz Psique até o Olimpo, tá? E a transforma, dá ambrosia para ela e a transforma numa deusa. Aqui, profetizado pelas irmãs, que ela se transformaria numa deusa. Há condições de deusa, alma mortal. Tá? E Eros, da condição de Deus, alma mortal,
Primeira vez que um mortal adentra o Olimpo. E ele se entrega a um amor mortal. Ele se entrega a um amor humano. Ele faz as duas coisas, né? Ele imortaliza a psique e se entrega por um humano, tá? Ele vai para a realidade do relacionamento, tá? Enquanto antes, ele era o ideal de amor, né? Mágico, tá? Assim, olha, não vamos assumir nada, não, porque assim tá bom, tá ótimo, você entendeu? Assim, não precisa de rótulo. Aqui é o amor que vem para a realidade, tá? Psique é aquela que faz a jornada, a alma, né? Traz o amor para a realidade, tá? Para a realidade humana, ok? Na última tarefa, ela se torna consciente do seu desejo, da sua beleza, daquilo que ela é, ok? E aí, então, Eros amadurece, né? Esse amor, ele amadurece. E agora vamos abrir para perguntas, conversas e tudo mais. Vamos lá. Ellen, Oi? gostaria de agradecer, né, essa maravilhosa palestra, né, assim, como um grande fã, né, do seu trabalho, já li os artigos seus e, inclusive, assisti recentemente a uma palestra sua sobre os ritos de passagem do feminino, que você ministrou a um canal aí de... Do Jung na prática. Isso, Jung na prática. E aí, né, eu gostaria, né, de parabenizá-la pela belíssima palestra. Inclusive, separei algumas perguntas minhas também. Mas primeiro eu gostaria de abrir realmente espaço, né, para quem está aqui na sala, né, ouvinte, e quer escrever uma pergunta aqui no chat ou falar mesmo, abrir o microfone. Pode abrir o microfone, né? Um de cada vez para fazer a pergunta. Acho que fica Isso, é só mais levantar a fácil. mãozinha. Levanta a mãozinha. Alguém levantou a mão. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar o seguinte: primeiro, parabenizar, maravilhosa, maravilhosa a apresentação. Meu Deus, eu estou aqui babando. Obrigada, Amanda. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, quando ela abre essa caixinha, né, da beleza, a gente pode falar assim, que o que ela estava buscando ali seria a satisfação do outro. No caso, ficar mais bela, mais em busca da satisfação do outro, do amado. E assim, seria mais ou menos como se ela tivesse ali perdendo a identidade dela por objetivar só ao outro. Não, ela não está objetivando a si própria para o outro. Ela tem consciência. Ela precisa morrer. Ela sabe que ela vai morrer, gente. A deusa da morte vai dar a beleza dela, vai morrer, né? Ela quer se tornar bela porque ela o ama. Não é deixar de ser quem ela é. Ela sabe quem ela é. Pelo amor. Esse amor pode ser por várias. Eros não é só amor conjugal, né? Eros é o amor em si. Né? Ela sai de uma posição narcísica, porque Afrodite, Vênus é narcísica, só para si, né? Ela tem consciência dos limites, aonde ela pode dar. Quando ela começa a falar os nãos para compaixão, ela tem consciência dos seus limites já, né? E ela sai da condição de narcisismo, que é a de Vênus, totalmente narcísica. Só ela, os desejos dela, o filho é dela, tudo, né? Tudo é para mim, entende? Ela sai dessa condição. Entendi. Entendeu? Obrigada. De nada, Mori. Ellen,
Mais uma pergunta, aqui é da Fernanda Santos. Ela perguntou o que seria flertar com a morte. Ela está o tempo todo querendo morrer esses aspectos adolescentes, mas ela não consegue completar essa descida, porque ela precisa descer. Ou seja, o que significa descer até o inferno, até a morte? Ela precisa encarar os aspectos mais sombrios e o vazio, se esvaziar. Morrer é se esvaziar para ser preenchida novamente. Ela só flerta, ela não desce. Mais uma pergunta aqui. Claro. Matheus levantou a mão também. Pode falar, Matheus. Bom dia, Tudo professora. Bem? Bom dia, Matheus. Bom dia, Guilherme. Não, primeiro, professor, eu gostaria muito de parabenizá-la. Eu adorei a palestra. Obrigada, Matheus. Como estudante de letras, professora, e como também membro do grupo, né, trabalho com psicanálise, trabalho mais na vertente freudiana e kleiniana, eu fiquei extremamente encantado com as articulações junguianas. Fiquei extremamente encantado como a senhora, à medida que foi narrando o mito, foi já estabelecendo as relações com contexto de análise, por exemplo. Uhum. E justamente isso, professora, a minha pergunta é como na análise, né, na análise junguiana, a força inexpugnável, muitas vezes, do mito pode sinalizar para esses caminhos, né, de resposta de análise ou de questionamentos. Por vezes a senhora repara que a narrativa do mito realmente fica se repetindo do início ao fim, em contexto de análise, ou por vezes a pessoa se direciona para fora dos arquétipos, por exemplo. Às vezes a narrativa se apresenta durante a análise, pode se apresentar mais de uma narrativa, né? Não necessariamente de início a fim, podem aparecer trechos e aspectos de várias narrativas, né? Vindo de fora ou vindo de sonhos. Entende, Matheus? Sim, professor. Porque são vários arquétipos, né? Eles são diversos. Então, a cada circunstância pode aparecer uma narrativa, assim, trechos, né? Aspectos de algumas narrativas. Como eu falei, alguns trechos, por exemplo, do mito aqui de Eros e Psique, a gente encontra aí na Branca de Neve, na Cinderela, né? Então, você pode ver aspectos, em vários aspectos durante a narrativa daquela pessoa, né? São todas imagens arquetípicas, tá? E você constrói uma grande coxa de retalhos com isso. Compreendi, professor, perfeito. Compreendeu? Uhum. Muito obrigado. De nada. Alguém mais? Ivan, pode falar, Ivan. Olá, bom dia, professora. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Ivanildo. A minha pergunta, professora, é em relação ao tempo. Eu vejo que fica muito explícito no mito e também nas perspectivas a relação desse tempo, né, desse possível, como eu posso colocar assim, de possível amadurecimento ou talvez evolução dos afetos. Então, eu queria que a senhora, se possível, falasse um pouquinho desse tempo, porque eu vejo que a própria personagem do mito, a própria Psique, ela vive muito em volta a essa espera, e o que isso quer dizer, ações em si. Deixa eu entender, você está perguntando em relação ao tempo de amadurecimento das coisas, é isso? Tempo, porque eu vejo que Psique, ela fica muito perpassada num tempo. O tempo é muito assim, muito implícito na história dela. Ela tem um tempo para cada coisa. E eu queria saber... Então, em termos de psique, o tempo em termos da psique, o tempo não existe. As coisas podem acontecer sem interferência do ego. Ou seja, pode acontecer a semana que vem, as coisas mudarem, né?
ou pode demorar anos. Mas um processo como esse de psique demora muito. Às vezes a vida toda. Entendi, professor. Obrigado. Às vezes a vida toda, tá, gente? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pode falar, Giovanni. Assim como todos, estão me ouvindo? Ah, que bom. Parabéns, Ellen. Eu estou aqui como uma curiosa, sou arquiteta, estou na segunda Seja graduação. bem-vinda. Eu estou na segunda graduação em pedagogia. Meu objetivo era psicologia, mas depois de muitos anos a nota no Enem não coube. Mas voltando à pergunta, né? Eu achei interessante que chegou um momento em que Psique buscou, né? Buscou lá no mito, ela estava lá na ilusão e as vozes e as irmãs foram lá e ela buscou esse amadurecimento, né? Ela buscou aquilo. Assim como Não tinha mais saída para ela, né, Giofrânia? Assim como acontece. Mas às vezes a gente está lá na nossa psicoterapia, na nossa análise, no nosso e a gente não consegue, né? Ou muitas pessoas não conseguem sair, buscar, ou não percebem dar o passo, né? Não conseguem fazer aquele processo do amadurecimento do amor ou do processo de amadurecimento da vida. Ficam sempre lá naquele ponto. E como que em algum momento, como foi aquele ponto que ela quis buscar, não quis mais ficar naquele amor noturno, né? Naquele amor obscuro. Ela começa a se incomodar com isso. Quando ela começa a se incomodar, quando ela se vê, pô, o cara só vem à noite, meu. Qual é? Tô sozinha. Não quero isso não. Tô longe dos humanos. Tô vivendo o quê? Ela percebe que ela não tá vivendo. Aí ela se percebe neurótica ali. Sabe aquele momento que você fala, pessoal, eu tô neurótica. Preciso de ajuda. Preciso sair disso. Entende? Quando você... Na verdade, era algo tão surreal que, mesmo com todo o amor, mesmo com... Porque tava tudo, o só amor, encastelamento. isso, só o amor não... Tipo a Bela e a Fera, né? O encastelamento, era Deus, era tudo... Mesmo aquela perfeição não estava dando. Não tava, porque só amor não... Não servia. Só amor não serve. Entendi. Obrigada. De nada. Alguém mais? Bem, eu acho que vou fazer a última pergunta aqui que eu separei, uma pergunta que eu pensei, né, sem dúvida, é que a senhora falou, né, que a psique, né, estava aí alheia, né, ao mundo, né, estava inconsciente, né, do que era ela, do que era o outro, né, e aí não tinha contato, né, com o que era de fora, né, com os outros objetos, né, com as coisas que a cercavam. E aí é justamente a pergunta, né? Seria assim, né, como a senhora falou lá, seria justamente, né, assim como estava lá ocorrendo com o Eros, né, por estar enleado aí no seio familiar, né, por estar aí nesse idílio com a mãe, na psique seria também uma fixação aí no complexo de elétrica, né, que ela ficava presa aí no seio familiar, né, com o pai, enfim, e aí até para ter a relação lá com o Eros, né, a relação sexual com o Eros, o corpo gozava, né, mas a mente estava distante, né, estava... Nenhum dos dois estavam ali, né? Essa é a pergunta, justamente. E também como encontrar, assim, né, os arquétipos de Electra, de psique, né, na gente, né, no cotidiano, né, na vida ordinária. Psique?
A psique, né, enquanto ela não passa pela jornada, ela é dissociada, ela é inconsciente, ela é ingênua, imatura, né? Não se sabe, não conhece o outro, totalmente ingênua. É uma chapeuzinho vermelho que cai no conto do lobo mau, toda hora. Tá? Ingênua. Não tá vendo que é um lobo? Que era um lobo. Né? Ela não tem conexão com a realidade. Tá? Então, acho que se ninguém tem mais nada a dizer, né? A senhora acha que a gente já podemos encerrar? Podemos sim, gente. Eu quero agradecer, Guilherme, pelo convite, agradecer aos alunos que participaram, as perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema bem bacana, bem maravilhoso, que é Eros e Psique. E agradeço o carinho de vocês todos, tá? Obrigada, Fernanda. Um beijo a todos. E gratidão, Guilherme. Igualmente, professora. Assim, em nome do grupo, né, em nome, assim, de forma pessoal também, é um prazer imenso também tê-la em nosso congresso, né, tê-la aqui nessa manhã. Obrigado, professora. Obrigada, gente. Um beijo para vocês todos. Tchau, tchau.